Opa! É com alegria agora que eu vou conversar com meu querido amigo, e amigo que vem do pai e da mãe, duas figuras maravilhosas, que eu tenho uma verdadeira paixão pelo seu pai, que é um sábio, cada dia mais sábio, rapaz, e tem uma honra dele ser comentarista da rádio. Cada comentário de Edivaldo Brito aqui é uma aula de vida para todos nós, baseada em quem? Em sua avó. Então você veja que você tem uma responsabilidade, Antônio Brito, imensa. Sua avó, seu pai, sua mãe, você. E eu soube que você tem um filho aí também ele é muito amigo de meu enteado, Guilherme, rapaz, e Guilherme me diz que ele também é danado, inteligente, estudioso, rapaz, meus parabéns. Saudade de você, Antônio Brito, meu querido, como vai você? Bom dia, meu caro amigo Mário, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Metrópole. De fato, eu estava com muita saudade de você. Tenho trabalhado aqui muito em Brasília, rodado pelo interior da Bahia. Mandar realmente um beijo para meu pai, minha mãe, que estão assim. Todos esses comentários dele realmente ficou interessante, porque é um comentário atualizado e cita sempre minha avó, que era uma lavadeira de roupa, cozinheira, mas era muito sábia. Eu convivi com ela há muitos anos e depois de muitos anos eu aprendi muitos ditados que hoje são contemporâneos. Nos comentários ele consegue fazer a sabedoria popular, a capacidade de articular a atualidade. E, de fato, eu sempre vou falar do Guilherme, seu enteado, do meu filho Antônio Ali, que tem sido assim um exemplo para nós, minha filha lá também, mas o Ali tem sido realmente um exemplo aí de trabalho e de dedicação ao estudo. Pois é, rapaz, sua avó, rapaz, que figura, hein, rapaz? Edivardo, meu filho, vai estudar. Olha, E era muito, o Mário era tanto ditado, porque eu às vezes não entendi onde ela queria chegar, mas ela sempre chegava em algum lugar. Quando ela queria dizer que a gente não pode sair do meio do debate, eu uso muito isso na política. Ela diz assim: fermento fora do bolo é pó. Então, meu filho, a gente nunca sabe se quem enche o bolo é a farinha de trigo ou fermento. Então, às vezes, quando eu brinco aqui no meio político, olha, vamos estar todo mundo aqui articulado e juntos, porque fermento fora do bolo é pó. Aí isso não quer dizer isso, dona Edith. Depois ela dizia assim: eu estou a manga de vidro rachado. Eu nunca imaginei o que era essa manga de vidro rachado, mas quando ela estava triste, ela dizia isso para mim. Eu dizia: mas e o que é? Não, meu filho, eu estou triste, então deve ser alguma coisa. Outra ela botava, dizia que botava o coração largo. E eu não entendi muito bem o que era o coração largo, deve ser, já entreguei tudo à própria sorte. Então, realmente, os ditados que meu pai fala, ela falava com todos nós, porque até os 65 anos ela lavava roupa e meu pai, depois que virou advogado, tirou ela dessa vida, mas ela de fato continuava a servir a todo mundo lá em Muritiba, no interior da Bahia. Manda um abraço aí para Muritiba, tive aí nesse final de semana, e ela realmente foi um exemplo para todos nós, e eu fui praticamente criado por ela. Então, tudo que ele fala aí é de uma sabedoria popular. Isso é que deixa tão interessante essa fala de meu pai. e é professora Reginalda, sua mãe, rapaz, também. Você sabe, professor até hoje da Faculdade de Direito, né, Católica, Direito Civil. Tem aula, atua, professor universitário. Então, ser filho de professor e neto de Dona Edith, também dos outros avós, é para mim uma missão muito importante, como você falou, Iada. Eu tenho que estar aqui lembrando de onde nós viemos e aonde nós vamos parar, não é? Isso é que é Pois é. importante. Mas, Antônio, eu queria falar com você sobre esse problema das filantrópicas, que inclusive é o motivo da capa do Jornal da Metrópole, e a gente tem se dedicado, eu pessoalmente, toda a equipe aqui, a falar sobre isso. Eu queria, você que é uma pessoa extremamente ligada e sempre batalhou nessa área, me explique aí como é isso, você vê alguma solução para o problema, como é que é? Só para contextualizar para nós todos, Mário, nossos ouvintes do interior da Bahia toda, hoje nós temos 91 unidades na Bahia, mais de 1.800 no Brasil. Cerca de 900 cidades brasileiras só tem um hospital. Se você for, por exemplo, cidade de Tapetinga, é só o Hospital Cristo Redentor. Se for a cidade de Poções, que está ouvindo a gente, é só o Hospital São Lucas. Se for a Itabuna, o Calixto Miller,
toda a estrutura da Santa Casa é muito grande, a Conquista também, o São Vicente, o Dom Pedro Alcântara em Feira de Santana, em Jiquié, a Santa Casa. Então, se você for parar no interior da Bahia, Campo Formoso, a unidade de Campo Formoso, João São Francisco, que é o único hospital que pega ali da região Senhor do Bonfim, segue também a Promap de Juazeiro. Então, são unidades que vieram para o país muito na filosofia do que foi implantado em Portugal e vários outros países, que é atender a população indiretamente. Na Bahia, muitos... Mas qual é a diferença de Santa Casa e o Hospital Filantrópico? Todas são entidades que são sem fins lucrativos, que estão vocacionadas ao atendimento à população que mais precisa, e no caso do Brasil, especificamente, elas são voltadas ao SUS. O problema é que a conta não fecha, Mário. O problema é que não vem fechando. Então, você tem um atendimento ao SUS, o contrato do SUS, ou tabela do SUS, para ser mais genérico, que seriam contratos firmados entre entidades e gestores, seja ele Estado e município, que não é reajustado. Então, você imagine agora, nós estamos com diesel às alturas, o combustível, gasolina. Nessa pandemia, uma máscara subiu de 4, por exemplo, R$4, uma máscara N95, que é aquela que é usada por profissionais de saúde, subiu de 4 para 20, para R$30, e você tem o impacto de tudo isso e não houve aumento da tabela do SUS. O que é que nós tentamos de paliativo? Nós conseguimos aprovar um projeto aqui em 2020 que o governo federal, por meio de uma iniciativa do Congresso Nacional, disponibilizou R$2 bilhões para poder atenuar esse impacto dos custos das Santas Casas e hospitais filantrópicos com o aumento dos seus custos indiretos com a pandemia. Né? Máscara, eu estou falando assim em linhas gerais mais direto para a população compreender. São os custos que as entidades não podem suportar. Não estou nem falando ainda do equilíbrio dos contratos que estão sem reajuste há muito tempo. E esses 2 bilhões chegaram, mas a pandemia continuou. E para a nossa... Acho que ninguém esperava tanto, mas nenhum de nós esperava que o ano de 2021, eu que fui presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Saúde da Câmara, eu fui o único deputado baiano que esteve, durante o período da pandemia, vindo a Brasília todas as semanas de carro, viajava, pegava carro, pegava avião, passava 6 horas no aeroporto, visitei a Fiocruz, visitei o Butantan para a questão da vacina, e a gente imaginava que início de 2021 a pandemia estava finalizando, ou pelo menos era essa uma expectativa mais otimista das autoridades sanitárias de saúde. Só que ela não finalizou. Então, o ano 2021 piorou a situação, e nós tivemos um impacto ainda maior no início do ano, logo depois do Carnaval de 2021, e não houve mais nenhum incremento do governo federal, ou até indiretamente governos de estados e prefeituras, para que essas entidades pudessem arcar com esse aumento de custo. Então, uma coisa piorou novamente. Então, as Santas Casas pioraram. Por exemplo, você pega um exemplo aqui, que eu queria mandar um abraço para minha amiga, que eu gosto imensamente, Maria Rita Lopes Ponte, falei com ela ontem, tenho falado com ela todas as semanas. A obra social de Manduca está com 24 milhões de débito com endividamento bancário. Fez um pleito de 44 milhões ao governo federal para poder arcar só com o endividamento que as obras adquiriram durante esse período. E veja que a gestão das obras tem sido extremamente eficiente. Mando um abraço para a Lucrécia, para todos que fazem parte das obras de Manduca. Assim vai o X de Maltês, assim vai o Martagão Gesteira, tantas outras entidades na capital baiana que sofrem com esse impacto. Então, a preocupação da gente hoje são duas. Uma é de um pedido que fizemos de mais 2 bilhões para este ano, que já tem desde dezembro, o presidente da República garantiu que iria pagar mais 2 bilhões para arcar com esse... E parece muito, gente, mas só para explicar. São 2 bilhões para 1.800 hospitais. Então, da média de, sei lá, tem uns que recebem 1 milhão, outros recebem 2. Não é continuado, é uma parcela só. E é prestado conta desses recursos com pagamento direto. Então, não são 2 bilhões de incremento nos contratos. É uma parcela de 2 bilhões para mais de 1.800 hospitais no Brasil, para 51% de todo o Sistema Único de Saúde. Então, pedimos novamente, ainda não foi aprovado na Câmara, porque não houve fonte. Também foi pedido, que é um detalhezinho técnico, mas vou tentar explicar, a suspensão das metas quantitativas e qualitativas que são exigidas nos contratos. Por exemplo, uma entidade que tem que fazer 10 cirurgias eletivas, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, e ela, no momento da pandemia, teve que disponibilizar esses leitos para o Covid, ela não tem como prestar conta desses leitos, porque esses leitos foram disponibilizados. Então, quando o contratante, seja governo do Estado ou prefeitura, verifica o valor do que foi feito, número de cirurgias, ele corta o valor, porque ela pegou os leitos que era para fazer a cirurgia e destinou ao Covid. Então, por esse motivo, nós viemos mantendo o não corte dessa produção e pagando os seus contratos. E, infelizmente, o governo federal vetou o último projeto que nós fizemos agora, que era até o mês de junho, de manter suspenso esse corte de metas quando você não atingia
o valor do contrato, do número de cirurgias, exames e procedimentos que eram feitos, e houve um veto, até coincidentemente, de número 22, e vetou-se essa coisa, então os hospitais terão praticamente um desconto em suas faturas, porque muitos não atingiram as metas. E o terceiro problema, que não é um problema, nós tivemos voto, inclusive votei favorável ao PL 2564, que é o piso de enfermagem, uma categoria fundamental, que é o piso R$ 4.700, quase R$ 4.800, é o piso de enfermagem, técnico de enfermagem, para fazer jus a essa categoria que tanto lutou na pandemia, mas até o momento nem o Congresso concluiu, nem o governo federal indicou qual é a fonte que irá financiar este impacto que chega, por exemplo, tive dados das obras de Mandúcia, a cerca de 10 milhões de reais por mês. Além do déficit que ela está, o impacto disso ensejaria 10 milhões. Então, nem os enfermeiros quiseram, nem o parlamento quis, nem ninguém quis que esse impacto pudesse ensejar o fechamento das entidades. Mas hoje, quando, se for a sanção, o presidente da República, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deverá enviar o projeto para a sanção presidencial, foi aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado. Esse projeto, Mário, terá um impacto de 6,3 bilhões de reais no setor. Então, o setor está apavorado, já somou o déficit de todo esse período da pandemia, mais essa questão das metas quantitativas e qualitativas. E agora, para pagar o piso de enfermagem, mais 6,3 bilhões. Então, eu sentei, inclusive, com as enfermeiras, pedi o apoio nessa luta. O setor resolveu, como a gente diz, Dona Edith diz, botar a boca no mundo. Bota a boca no mundo, porque às vezes a gente escuta. E aí botou a boca no mundo. Ontem vieram muitas Santas Casas a Brasília, eu estou em Brasília agora, colocaram 1.800 cruzes na porta do Congresso Nacional, como alusão dos 1.800 hospitais que poderão fechar. Essas 1.800 cruzes representam o fechamento dessas unidades hospitalares, que, de fato, com essa crise que já vem somando com a pandemia, e ainda mais o impacto do piso foi aprovado pelo Congresso Nacional, não tem nem como fechar a conta dos hospitais. Então, por esse motivo, dia 25, estarão vindo todas as Santas Casas que puderem para Brasília, para uma semana do movimento que chama As Santas Casas Não Suportam Mais, para que possam solicitar do governo isso, destravamento dos 2 bilhões para pagar o passivo com o Covid-19, com a pandemia, as fontes que irão financiar este piso de enfermagem e dos técnicos de enfermagem tão louvável categoria que foi aprovado, mas que precisa de uma fonte de financiamento para pagar prefeituras e portanto, governo e as Santas Casas e hospitais filantrópicos, e, com consequência, a derrubada do veto, que não tem sentido essa continuidade desse problema. Então, esse tem sido a meta das Santas Casas, mas chegou um momento que entrou todo mundo meio que em desespero. Eu tenho falado com várias instituições, mandar um abraço para a Dora, presidente da Federação das Santas Casas da Bahia, o Mirox, da Confederação Nacional, e eu acho que chegou o momento de realmente dar uma parada para acertar. Muito bem, Tony. Agora veja aqui, tem Roberto Sá Menezes, querido amigo, somos muito bem representados por Antônio Brito. Parabéns, muito bom você ouvi-lo. E aqui tem mais. Ouvinte dizendo, Maria Auxiliadora, viva Dona Edith. Zélia Batista, fui aluna de Reginalda na Faced UFBA, um humor incrível. Denilza Alves, e viva Dona Edith. Rildo Mota, tenho excelentes lembranças de Dona Edith, que chamava de Tia Edith em Muritiba. Rapaz, olha a responsabilidade que você tem. Você já viu? Olha a responsabilidade que você tem. Leroy Thomas, excelente participação, deputado. Parabéns pelo engajamento nessa luta de saúde. Que bom que ainda temos parlamentares sérios e íntegros. Aí tem a foto aí, vamos ver a foto aí das cruzes que foram colocadas. Cadê aí? Olha aí. Olha aí. Olha aí. É outra. Aí também. Quer dizer, Tony, no dia 25 vai ter um movimento de quem puder ir para aí participar disso, porque a situação, rapaz, realmente é muito, muito, muito grave, ainda mais que agora muita gente que pagava plano de saúde não tem como pagar. Não tem, e agravou, Mário. Se você imaginar o impacto de você ampliar, porque outras categorias irão procurar também
piso e são justas, as nutricionistas, as fisioterapeutas, os médicos. Então, o impacto disso nas folhas das Santas Casas, ela não fecha. Então, as Santas Casas resolveram chegar. São 17 bilhões, se você considerar o impacto dos 10 bilhões de endividamento do setor, mais os 6,3 bilhões do piso da enfermagem, 17 bilhões, isso não fecha a conta. Então, de fato, dia 25, foi a decisão da Confederação Brasileira das Santas Casas. Eu presido a Frente Parlamentar das Santas Casas, além de ser líder do nosso partido PSD, mandar um abraço para o nosso senador Otto Alencar. Aqui ontem tive até a noite com o nosso presidente Gilberto Kassab. E o PSD também, todos os partidos são mobilizados para ajudar as Santas Casas e hospitais filantrópicos a chegar a uma solução. Então, quando a gente, como diz, bota a boca na rua, precisa realmente que todos sentem para resolver. Porque você imagina o que seria fechar o Santa Isabel, mandar um abraço para Zé Antônio, o provedor do Santa Isabel, tanto do Roberto Menezes, que já foi, fechar a OSID, o Martagão Gesteira, o professor Aristide Maltês aí com o nosso Hospital Aristide Maltês, o IBIT, o IBR. Então, não tem nem como pensar nisso. E, de fato, se essa equação não fechar, as Santas Casas fecham mesmo, ou então entrará um colapso no setor desnecessário nesse momento. Eu espero, estou muito otimista que haja uma solução. Conversei muito com o presidente Arthur Lira para que ele possa intermediar isso via governo federal. Ontem tivemos no governo federal conversando especificamente sobre os 2 bilhões e também uma visita da secretária nacional de assistência da SAES, que chama Assistência à Saúde, às obras sociais de Manduça. Tivemos nessa semana, e parabenizar também a secretária Adélia Pinheiro aí pela recepção a esse pleito. Então, os governos estão meio que observando, mas com essa dificuldade de recursos, a gente vai ter que sentar mesmo para poder ver se fez suplementação de verba, o que for necessário. Mas agora, nesse momento, até eu acho que quando a crise agudiza, ela é importante porque alguma saída nós vamos ter que ter para esse setor o mais rápido possível, porque quando você lembra, algum de nós hoje nasceu na Santa Casa, ou nasceu no filantrópico, como é o caso do Hospital Português, ou mesmo no hospital que fechou o Espanhol, ou agora tivemos dificuldade com o Hospital Evangélico, Sagrada Família já teve dificuldade. Então, a crise está aí na porta. Ou foram tratados, ou no interior é constante a ida na área de oncologia, Mário. A área de oncologia na Bahia praticamente feita pelo Aristide Maltês, o Dom Pedro Alcântara e Itabuna, Feira de Santana e Itabuna. Então, a parte de câncer na Bahia é feita, cirurgia de catarata, de visão, a grande maioria são feitas pelos hospitais filantrópicos. Então, fechar esses hospitais é praticamente fechar o sistema de saúde da Bahia e do Brasil. E eu tenho certeza que esse não é o intuito nem do Congresso Nacional, nem do Parlamento. Mas se a gente parar agora, eu acho que a gente vai deixando as coisas amortecidas e amanhã a gente não tem nem como voltar atrás para reaver essas entidades que não têm dono, são patrimônios da sociedade, mas que precisam ser cuidados pela sociedade baiana e brasileira. Olha, Albérico Mascarenhas, querido amigo, está mandando um abraço aí pro conterrâneo. Aqui tem Kleber Ferreira, parabéns, deputado, sempre na luta em prol da população, sempre em defesa do SUS, é verdade. Alexandre Figueiredo, essa não é uma rádio, é uma farsa, não existe democracia. Tá certo. E PH, por que você fica ouvindo a farsa? Nossa, não. Jaime Queiroz Neto, na luta pelas filantrópicas é extremamente necessária, ainda mais no período que estamos vivendo. Parabéns ao deputado Antônio Brito por sua incansável batalha. Antônio Brito, querido, muito obrigado. Olha, nós vamos continuar na batalha todo dia e quero sua ajuda. Vá mandando informações. Quando você achar que está na hora de falar, não fique esperando o convite, viu? Você tem contato direto com a gente aqui, por favor. Nós estamos engajados nessa luta e eu sei o quanto você é importante para ela, viu? Um abração para você e olhe, sua herança é maravilhosa, viu? Um abração, meu querido. Um abração, meu querido Mário, a toda a equipe dessa rádio tão maravilhosa que é a Rádio Metrópole. Mandar um abraço para todos vocês, mandar um abraço para todos os ouvintes aqui, a gente fala com o estado toda a Bahia. De fato, a preocupação nossa vai, com fé em Deus, em chegar a uma solução. E, de fato, eu agradeço sempre a Deus de ter, como a gente disse, ser neto de Dona Edith, filho de nossos pais e amigo de Mário Kerst e de Chico. Um abraço, fica com Deus, Mário. Muito, muito, muito obrigado aí pelo espaço para defender esse segmento tão importante para a Bahia e para o Brasil. Fica com Deus. Abraço.